para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de falar dos melhores do ano, retrospectiva 2022. Eu vou falar nesse vídeo sobre os livros que eu mais gostei e vou escolher o que vai ganhar o troféu do ano. Então já aproveita para me acompanhar, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos falar de livros. Eu fiz a minha seleção dos livros que eu mais gostei. Eu li muita coisa esse ano, tive muitas boas experiências, livros que eu gostei bastante, mas eu acabei selecionando 5 livros aí para a gente poder fazer esse vídeo e no final, como eu disse, eu vou colocar o que eu mais gostei de todos eles. E o primeiro que eu vou colocar e vou mostrar para vocês foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro aqui foi um dos romances que eu mais gostei, gente. Ele é maravilhoso, um romance de formação lindo, lindo, lindo. Conta a história da Jane Eyre, que era uma criança que ficou órfã e o seu tio acabou abrigando ela na casa onde ele morava. Só que ele faleceu e aí ela ficou sendo cuidada pela tia e tinha os primos também. Só que essa tia não gostava muito dela, os primos faziam bullying com ela, maltratavam e por fim, por tantos problemas que existiam ali na casa, a tia acabou colocando a Jane Eyre numa escola, que mais precisamente um orfanato, onde ela também não levou uma vida fácil, mas ela foi se adaptando e onde ela cresceu. A Jane Eyre, ela nunca se considerou uma mulher bonita e para aquela época, né, um romance vitoriano, para aquela época a ideia de vida das mulheres era arrumar um bom casamento. E ela não era bonita, e então a única perspectiva era ela estudar para que ela conseguisse um trabalho que pudesse sustentá-la durante a vida. E aí, durante um tempo, ela foi professora nesse orfanato, e depois de um tempo ela acabou mandando alguns currículos e ela foi chamada para ser preceptora numa mansão. E ela acabou indo para lá. E ela acabou ficando por lá, ela ia cuidar de uma garotinha, ela ia ensinar, dar toda a educação para ela. E lá ela conheceu o seu patrão, o Edward Rochester, que era um homem, né, muito taciturno, muito com aparência mais arrogante, mas que ela respeitava muito, ele também a respeitava. E ela começou a perceber como ele era uma pessoa inteligente e ele começou a ver isso nela também. Então eles acabam ali tendo uma proximidade e no decorrer da história muitas coisas acontecem. Existe um romance aqui que é a coisa mais linda que existe, é uma história suspirante. Então, foi o único livro que eu li da Charlotte Brontë. Eu pretendo ler os outros livros dela, mas realmente ele é muito conhecido, Jane Eyre, e não é à toa. Realmente é uma história muito bonita. História que ficou no meu coração, foi um dos livros que eu mais gostei no ano de 2022. Outro livro que ficou no meu coração e que eu amei a leitura foi este aqui, It a Coisa, do mestre Stephen King. Esse aqui foi, sem dúvida, um dos livros do ano para mim. Nossa, eu leio muita coisa do Stephen King, vocês sabem que eu gosto muito, mas It a Coisa realmente ganhou meu coração. De todos os livros que eu já li do autor, esse aqui para mim, sem dúvida, é o meu preferido. Aqui é um livro que dispensa um pouco apresentações, conta a história do palhaço, que é um palhaço assassino, que na verdade ele é uma entidade e que ele se transforma conforme o medo das pessoas. E nessa história aqui, ela é obviamente uma história de terror, mas ela também é uma história que fala muito sobre o poder da amizade. E é isso que me encantou tanto nesse livro. Conta a história de 7 crianças que são consideradas os perdedores, os losers. É aquelas crianças que sofriam bullying. Esse livro aqui é contado, parte dele, mais ou menos em 1950 e depois passam-se quase 30 anos. Então ele tem essa divisão ali que na verdade é bem intercalado durante o livro. Então você tem a fase dos personagens crianças e a fase dos personagens adultos, mas não dividido certinho no livro, assim, intercalando. Tem resenha aqui no canal, aliás tem também de Jane Eyre. Entra na playlist ali, gente, assiste, que principalmente a resenha de It tá maravilhosa. E essas crianças acabam se unindo, formando o Clube dos Otários, que é uma delícia de ler, gente. Parece que você
fica amigo desses personagens. Foi um dos livros que eu consegui mais ficar imersa enquanto eu lia. A sensação que eu tinha, às vezes eu passava muito tempo lendo, e quando eu terminava de ler esse livro, a sensação que eu tinha de que eu havia acabado de chegar na minha casa de novo, parecia que eu estava realmente em Derry, e quando eu parava de ler, eu falava, nossa, eu cheguei em casa. É muito maluco pensar nisso, mas foi a sensação que eu tive. E para um livro ter essa capacidade de fazer isso com a gente, é porque realmente não é qualquer livro. Então, It a Coisa, do Stephen King, foi uma das leituras mais maravilhosas que eu fiz. Ele me preencheu assim muito bem com o terror, com o suspense, com a ação, com as descrições, com a amizade, com tudo. É muito legal. Então, esse aqui realmente não poderia faltar nessa lista. O terceiro livro que eu coloquei nessa lista dos melhores do ano foi este aqui, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse livro aqui foi incrível. Realmente, eu já sabia da importância desse livro, da importância que o Victor Hugo tem, e realmente não deixou a desejar. Foi um livro que vai ficar na história para mim, vai ficar no meu coração para sempre. É o maior livro que eu li, então eu me sinto muito, eu sou muito orgulhosa de mim mesma por esse feito. É uma coisa que eu achava, até pouco tempo atrás, eu achava que eu não ia conseguir ler um livro desse tamanho, mas eu li ele em 2 meses, janeiro e fevereiro desse ano, e foi um livro maravilhoso. Ele conta a história, é uma história muito longa, mas ele conta basicamente assim, falando sobre o Jean Valjean, que ele trabalhava com poda, e ele era muito pobre, ele morava com a irmã, que era viúva, e os sobrinhos, e num determinado momento eles começaram a passar fome. Ele viu o desespero dos sobrinhos, até que ele se viu obrigado a roubar um pão numa padaria, e por isso ele foi preso. Ele foi condenado às galés por 5 anos, e por várias tentativas de evasão a pena dele começou a aumentar, e ele ficou preso por 19 anos. Tudo por conta de roubar um pão. Então você imagina, né? E aí vai contando um pouco sobre a história do Jean Valjean depois que ele sai da prisão, como fica a vida dele. E aqui tem muitos personagens que são inesquecíveis. Tem a Cosette, o Marius, o Gavroche, entre outros. Eu não vou entrar tanto no detalhe, porque tem resenha aqui no canal, sim. Eu fiz essa resenha também com todo amor, tentando passar para vocês aí o quão maravilhoso eu achei esse livro. Então espero que vocês assistam também, vou deixar aí nos cards. Mas é um livro assim que eu recomendo realmente. Quem tiver a oportunidade de ler, não se assuste pelo tamanho, leve o tempo que for, quiser levar 1 ano até para ler esse livro, mas leia porque ele fala sobre todas as misérias do mundo, não só a miséria financeira, mas todos os tipos, da falta de perdão, do orgulho, do preconceito, de tudo ele descreve aqui nesse livro, e com uma escrita maravilhosa, sem comentários. Então eu não tinha como não colocar esse ano Os Miseráveis nessa lista. Mais um livro dessa lista que eu coloquei foi Drácula, de Bram Stoker. Esse livro também foi maravilhoso. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto de Drácula. Eu nunca tinha lido nada de vampiros, mas eu sempre gostei de histórias de vampiros, gosto de assistir filmes sobre vampiros, mas nunca tinha me aventurado a ler um livro sobre vampiros. E eu até imaginava que eu podia gostar, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse livro aqui. Aqui conta a história, já super conhecida, do mais famoso vampiro, o Conde Drácula. Um advogado vai até o castelo do Drácula, na Transilvânia, por conta de negócios de uma imobiliária, e ele acaba sendo refém do Drácula. Ele não sabia que ele era um vampiro, e logo em seguida na história, o Drácula ele vai até Londres para fazer novas vítimas, e acabam sendo introduzidos outros personagens ali, entre eles Van Helsing, que é um professor que acaba descobrindo a trama do Drácula, e dentre outros personagens ali, eles acabam vendo que é real, que aquilo lá realmente existe, e eles fazem uma caçada ao vampiro. E o mais legal dessa história aqui
é que ela é uma história epistolar, que é contada através de cartas, é contada através de diários, então você fica curioso para saber o que o personagem escreveu no diário, o que ele escreveu naquela carta. Você consegue ter muito bem definido ali a perspectiva de cada personagem, conforme as correspondências deles. Então eu achei demais, achei muito legal. Isso me faz ter mais vontade de ler a história, então funciona muito bem para mim. E por isso que eu gostei tanto de Drácula. É livro clássico do terror, mas olha, de primeira. Quinto livro que eu coloquei nessa lista foi Sobre Meninos e Lobos, do Denis Lehane. Eu não conhecia nada desse autor ainda, eu já havia assistido a adaptação há muito tempo atrás, tinha gostado, é um filme muito bom e acabei lendo aí esse ano e que grata surpresa também. É um livro que vai ficar como livro da vida para mim. Conta a história de 3 amigos, o Dave, o Shen e o Jimmy, que estavam brincando ali na rua quando de repente apareceu um carro com 2 homens se fazendo passar por policiais e acabaram levando o Dave embora. Eles sequestraram o Dave e os 2 amigos ficaram ali com aquele trauma de ver um amigo sendo sequestrado, e logo depois de uma semana o Dave reaparece. Ele conseguiu fugir daqueles homens e obviamente ele sofreu graves problemas ali com esses homens, ele foi abusado e esses 3 amigos acabam se distanciando, embora morem na mesma cidade, e passa-se o tempo, eles já são adultos, quando a filha do Jim, um dos meninos, acaba sendo assassinada de forma misteriosa. E um desses amigos também, o Shem, ele se tornou um policial, um detetive, e é ele quem vai conduzir a investigação sobre o assassinato da filha desse amigo. E a história é um romance policial cheio de suspense, cheio de reviravoltas. Em muitos capítulos ali da história eu lia, eu me emocionava, eu ficava arrepiada, porque é uma situação muito difícil ali o que esse pai acabou passando por conta do assassinato dessa filha. Eu me comovi demais, obviamente, eu tenho uma filha também e fiquei me pondo ali no lugar ali. Foi horrível assim pensar nessa situação. Enfim, uma história que mexe muito mesmo e que realmente tem um final surpreendente. Eu não esperava aquele final e mexeu comigo demais. Eu gostei muito da história. A história é muito bem escrita. Ele tem uma escrita até um pouco parecida com a do King. Ele é bem descritivo e eu gosto muito disso. Então funcionou demais, demais, demais. Demais esse livro para mim. Então ele realmente também eu coloquei como um dos melhores do ano, porque realmente é livro da vida. O 6º livro que eu coloquei nessa lista foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu amei esse livro aqui, tem resenha também aqui no canal. Esse livro é a coisa mais linda, não é à toa que ele é considerado a obra-prima da escritora. Conta a história da família Bennet, mais especificamente da Elizabeth Bennet, que naquela época todas as mulheres acabavam almejando sempre o casamento, porque era uma forma de segurança na vida delas. E surge ali na cidade delas uma família que se muda ali para próximo de onde elas estavam, de onde elas moravam, e tem a irmã dela, a Jane, que é a irmã mais velha, então ela é apresentada a um rapaz que foi morar ali. E a mãe é muito desesperada para casar as filhas, então chega a ser engraçado até o desespero da senhora Bennet em casar as filhas. E ela empurra as filhas realmente ali para tentar fazer com que elas se casem. E esse rapaz que se mudou, que já está interessado ali na irmã da Elizabeth, ele trouxe um amigo com ele, que é o Sr. Darcy, que ele tem uma aparência ali também muito taciturno, um cara que parece ser muito arrogante, muito orgulhoso, e a Elizabeth de cara ela não gosta muito dele. Eles acabam tendo um convívio entre visitas e bailes que eram muito comuns naquela época, e ela não gosta da forma com que o Sr. Darcy se mostra para as pessoas, então ela cria um preconceito sobre ele. Ele também não faz lá muita questão de ser muito benquisto pelas pessoas. Só que aí vai acontecendo algumas coisas ali na história que acabam unindo ali o Darcy, o Sr. Darcy, com a Elizabeth Bennet. E vão acontecendo muitas coisas ali na história que deixa a história
tão bonita como ela é. Então, esse também foi um livro que eu gostei demais, demais, demais. Vou continuar lendo Jane Austen por conta desse livro aqui, que foi o meu preferido até agora. E chegou o momento, então, para eu escolher entre esses livros o meu preferido, que vai ganhar o troféu Melhor do Ano 2022 para mim. E não tinha como ser diferente, embora eu tenha amado todos esses livros que eu falei para vocês. Foi muito difícil escolher entre eles, mas não tinha jeito. Tinha que ser a vaga desse livro e não tem jeito. Os Miseráveis, do Victor Hugo. Esse livro aqui fez uma diferença enorme na minha vida. Depois que eu li, eu até falo sempre, eu brinco, que ele mudou realmente a minha vida, a minha forma de pensar em muitas coisas. Ele é de uma beleza tão grande que é impossível. Eu sei que quem já leu esse livro aqui tem a mesma opinião que eu tenho, porque ele é um livro, além da escrita do Victor Hugo ser tão maravilhosa, a história é muito bem conduzida, é tudo muito bem amarrado, é tudo muito bonito de se ver. Eu chorei demais nesse livro aqui em vários momentos. É impressionante a capacidade que o Victor Hugo tem de nos emocionar. Então, é livro que vai para a vida inteira. Eu não sei se eu encararia lê-lo novamente, porque é um livro muito extenso, quem sabe num futuro. Mas é um livro que ficou no meu coração, sem dúvida. É livro da vida. Eu vou até ler aqui um pedacinho do que está escrito aqui no final, na contracapa. Enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. E é isso mesmo, gente. É um livro muito atual, de uma beleza gigantesca. Então, Os Miseráveis, troféu Melhor do Ano, sem dúvida. E conta aí pra mim, qual foi o livro que você mais gostou, que você leu no ano de 2022? Deixa aí nos comentários, vamos trocar ideias, eu adoro conversar com vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja um ano abençoado para todos nós, que seja um ano de ótimas leituras para todos nós. E aproveita, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!